Vamos assistir aí. Vamos assistir aí ao Nicolas Ferreira, que postou um vídeo no dia de ontem, do dia 20 para o dia 21. Um vídeo sobre extremismo. Hã? Olha aqui. Postou. Vamos ver. O que o Nicolas Ferreira falou no convite ao extremismo? Nossa, quase fiquei surdo aqui. Meu Deus do céu, ficou muito alto, velho. Kikolas. Kikolas Ferreira? O que é Kikolas? A gente vai dar em porrada se não respeitar. Gente fascista. Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. Simplesmente a rapaziada que tirou sarro de gente na pandemia, que não comprou vacina, que tirava sarro da galera sufocando de ar, que ameaçava que ia fuzilar não sei quem, que agora dá lição de moral, pelo amor de A Deus. violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Ô, Nicolas, larga a mão de ser cínico, pô. Que cinismo é esse, cara? Larga a mão desse cinismo. Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. O cara agora vai dizer que é a esquerda a grande responsável pela desumanização e pela imputação de discurso de violência no senso comum. Bolsonaro ficou 4 anos tirando sarro da galera na pandemia. Ficou 4 anos fazendo ameaça de rompimento com o Estado Democrático de Direito no Brasil. Ficou incitando... Pô, o caso do cara lá no Paraná que foi morto a tiros por um bolsonarista durante o aniversário dele. Casos de violência política que rolam com pessoas de organizações populares, das favelas, os periféricos, contra os trabalhadores, os assassinatos pela polícia, os assassinatos pelos aparelhos de Estado. Pô, o cara quer falar que é a esquerda que tá defendendo a violência, que tá propagando a violência? Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, uma coisa é você discordar, né? Uma coisa é você... Tipo, você não precisa ser de esquerda, né? Acho que a questão nem é essa. Mas você ter o mínimo de honestidade no que você tá falando. Porque isso... Pô, mas tem um motivo pra isso. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje... Esse é o problema, não tem né? nada a ver com política. Não tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador... Uma parada aqui que é importante, que eu acho que é um ponto fundamental na virada do debate, que é a seguinte. A gente precisa sempre lembrar que o Bolsonaro, os aliados políticos do Bolsonaro, que os seus correligionários são membros organizados de um projeto político. O Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Valdemar da Costa Neto, sei lá, né, o Paulo Bginski lá, o deputado, todos esses caras que fazem parte desse circuito, são caras organizados e militantes que têm um horizonte, que têm um plano. Essa é a questão. Gente, o Nicolas, ele está fazendo esse vídeo não porque ele quer alertar as pessoas, mas porque ele quer construir uma narrativa que endosse e reforce o seu próprio posicionamento político. Isso não é um vídeo do bem contra o mal, isso é um vídeo de projeto político. E aí qual que é a questão? Nessa seara, o progressismo, ele acabou responsabilizando pessoas do senso comum que eventualmente votaram no Bolsonaro. E aí isso criou uma certa barreira entre as pessoas que é marcada por essa recusa no diálogo. E é claro, né, que tem gente que a gente raramente vai conseguir dialogar, né? Tem casos assim. Mas o lance é que eu acredito que isso não seja com a maioria. E aí,
com essa impossibilidade de uma troca com essas pessoas, e é isso, tipo, as pessoas votaram no Bolsonaro, gente. 100 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. 100 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. Isso significa que todos eles viraram fascistas, ou pessoas que não têm empatia, ou pessoas que são canalhas? Não. Pelo amor de Deus, gente, não. A gente partir para essa ideia, a gente não vai conseguir mais conversar com ninguém, porque a gente vai atribuir o papel de canalha a essa pessoa e vai produzir o efeito justamente daquilo que o Nicolas Ferreira e seus aliados querem. Essa ideia de que é a esquerda que cria essa barreira, é a esquerda que impede esse diálogo, quando ela atribui aos eleitores do Bolsonaro, às pessoas que acreditaram, por qualquer razão que seja, no projeto político do Bolsonaro, como pessoas desumanizadas. Exatamente nesse ponto do que ele está tratando aqui. Então, acho que para a gente poder entender essa complexidade, para poder entender esse fenômeno político, é preciso que a gente entenda que as pessoas comuns, né, os trabalhadores e trabalhadoras que votaram no Bolsonaro, são pessoas que votaram por determinadas razões. É preciso que a gente avalie e entenda quais são essas razões. E aí vocês vão perceber que muitas das razões pelas quais essas pessoas votaram no Bolsonaro foram por um sentimento de insatisfação política. Um antipetismo, né, da imprensa em geral, né, da ideologia dominante em geral, mas essa questão, o projeto social liberal que o PT está tocando agora no Brasil, é um projeto que não atende aos interesses da classe. Aí o discurso fascistizado, aí o discurso do Nicolas Ferreira, esse discurso de pânico, ganha força. Porque ele parece real, né? Porque ele parece real. Então, é a função da esquerda quebrar esse paradigma, né? É nossa função conseguir quebrar esse paradigma e, mano, trocar ideia com as pessoas, sabe? Tipo, é isso, mano. Engole o choro e vai. Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes... Lembra do que eu falei? Que iam usar a morte do cara para poder elevar a retórica. Lembra que eu falei? Lá no meu vídeo cuja capa ele não era doidinho? Pois é. Pois é. Agora, eu só queria trazer um apontamento aqui, que é o seguinte. Nicolas, aonde estava toda essa solidariedade e todo esse clamor pela vida de alguém durante a pandemia? Onde que estava, Nicolas? Aonde que você lamentou as 700 mil vidas que eram perdidas e promoveu um movimento para que isso se encerrasse? Porque veja só você, né? As pessoas estão dizendo que a morte do Charlie Kirk foi uma morte causada por violência política. E isso é verdade. É um produto da violência política que está se instalando nos Estados Unidos como produto das contradições e da crise do sistema capitalista lá dentro. E aí o fortalecimento da polarização política, né? O fortalecimento de grupos organizados contrários ao governo que estão apoiando a Palestina, que estão sendo contrários às medidas do Trump, etc. E do outro lado, o crescimento de setores da extrema-direita, do nacionalismo branco, do MAGA, do Turning Point, etc. Essa violência política que foi causada ao Charlie Kirk também pode ser entendida como violência política se a gente pensar que as mortes causadas pela pandemia foram causadas por decisões políticas. Decisões políticas de não comprar vacina, decisões políticas de não propagar o uso das máscaras, decisões políticas de manter a economia funcionando. Uma decisão política por quê? Porque se fechar o Brasil, quebra a economia. Aí, para não quebrar a economia, para não quebrar o bolso dos patrões, para não quebrar entre aspas, né? Para que os patrões não tivessem uma diminuição na sua taxa de lucro e nos seus ganhos, o que eles fizeram? O que o Nicolas Ferreira fez? O que o presidente do Nicolas Ferreira fez? Do qual ele apoiou, do qual ele sempre bradou a favor? Manteve a economia aberta. Manteve a economia aberta. O presidente dele, o ministro da economia da época dele, propuseram um auxílio emergencial de R$200. Aonde que o Nicolas Ferreira falou alguma coisa, por exemplo, sobre a morte do delegado que aconteceu em São Paulo?
Também uma vítima de uma violência política, querendo ou não. Então, percebe, gente? Eles utilizam esse elemento de violência política para poder explicar e justificar somente aquilo que cabe a eles, que interessa a eles. Charlie Kirk foi vítima de uma violência política? Foi vítima de uma violência... Vítima não, né? Mas foi vítima de uma violência política nesse sentido generalizado. Assim como assim como 700 mil brasileiros que foram expostos ao coronavírus, que não tiveram acesso à vacina, que não puderam ficar em casa, que foram obrigados a pegar ônibus lotados, também são vítimas de uma violência política. A diferença é que uma violência política foi expressa num tiro e a outra foi expressa na negligência. E a outra foi expressa na negação da gestão social durante a pandemia. O Nicolas se diz tão preocupado e tão defensor da família que ele defendeu um governo e uma política responsável por destruir 700 mil famílias. Né? Olha aí como é um homem preocupado com a política, né? Como é um homem preocupado com as pessoas. De debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele. Que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como extremista de direita. esquerda. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família. E além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. Olha o que o cu tem a ver com as calças. Olha como a projeção do discurso de pânico vai se desdobrando aqui. O Nicolas e a direita tentam fazer uma associação política que também não é comprovada. Que ainda não existe um elemento concreto que comprove isso. Então, ele está produzindo uma narrativa para gerar, inclusive, o pânico contra a população trans. Para poder associar essa população, para poder associar a esquerda a esse atentado. Com essa narrativa, o Nicolas está manipulando o discurso. Ele está manipulando o discurso. E é aquilo que eu também já falei para vocês, né? Não seja burro. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. O Charlie Kirk, eu já falei sobre isso, né? Charlie Kirk era um supremacista. Charlie Kirk defendia a família? Sim, ele defendia a família de um determinado modelo, a família segregada. A família racialmente segregada. Né? Que ele vai dizer que é culturalmente segregada. Charlie Kirk defendia a liberdade de expressão no sentido de defesa das ideias absurdas. É isso. Vamos ver o que ele defendia. Vamos ver o que ele defendia como direito de fala. Já falei sobre isso no meu vídeo dele, mas vamos lá ver. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Essa questão, né, Nicolas? Para você ser de extrema direita, você não precisa praticar um ato de violência deflagrado necessariamente, né? Quantos casos que a gente vê nos jornais de pessoas que são encontradas com objetos e referências nazistas que nunca cometeram nenhum ato, que nunca foram a violência de fato. O marcador do caráter violento da extrema-direita não é o ato. O ato é a ponta do iceberg. A violência no pensamento e na ideologia fascista, na ideologia de extrema-direita, nessa ideologia que tá ligada ao Trump, aos Estados Unidos e tudo mais, é uma ideologia, é uma política, né? Uma ideologia que é baseada em princípios de segregação, de violência, em princípios de dominação total. Entende? E a gente tem que entender que uma coisa é o Nicolas Ferreira defendendo isso, que é um político profissional. Outra coisa é o tião da padaria defendendo essas ideias. Por quê? Não é? Será que essas ideias realmente correspondem aos interesses objetivos do tião da padaria? Não é? Será? Falta o conteúdo de classe. Aí, o conteúdo de classe da burguesia radicalizada, dos capitalistas radicalizados, que historicamente apoiaram movimentos assim, está na voz do Nick.
Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos. Respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas... Não, é assim, gente. O cara pode ser o mais doce do mundo. Ele pode ser o mais fofinho. O que mais tem é gente fofa que fala atrocidade. Entendeu? O que mais tem é gente fofa falando atrocidade. E olha só que armadilha boa. Ele vai dizer que, pelo Charlie Kirk querer debater, ele era um cara a favor do diálogo. Vocês precisam ouvir o que o Charlie Kirk defendia. Ouvir. Entendeu? Não só acreditar no que ele tá falando. Porra, o Charlie Kirk num programa falando contra o aborto, falando contra não sei o que ele era muito da família, parará, parará. O cara pega uma foto e fala assim, então você quer dizer que isso aqui é um bebê? Isso aqui é um feto? Aí o Charlie Kirk fala, sem nenhuma dúvida, no doubt about it. Aí ele fala, aí o apresentador fala, isso aqui é um golfinho. Por quê? Porque o Charlie Kirk vai lá defender pontos do senso comum, vai lá defender palavra batida e vai passar como o cara do diálogo, como o cara que quer conversar, né? Ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com o Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser, sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo assim... Pô, irmão, pelo amor de Deus, você quer falar de violência política em comparação a pessoas de direita e de esquerda? Vamos fazer uma listagem de quantas vezes os liberais interferiram desse jeito, politicamente assassinando lideranças populares? Vamos fazer a conta? Quantas vezes membros ligados à luta dos povos trabalhadores foram assassinados? Vamos fazer uma lista? Ditadura empresarial militar no Brasil, na Argentina, no Chile. No Chile, a rapaziada que era contra o Pinochet era jogada do avião no Oceano Pacífico. No Brasil, os torturadores, como Carlos Alberto Brilhante Ustra, celebrado pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, do qual o Nicolas também é aliado, colocava rato dentro da genitália de mulheres, torturava mães na frente dos seus filhos. Quer falar de violência política? Com a CIA, o assassinato de Patrícia Lumumba, o assassinato de Samora Machel, de Agostinho Neto, de Amílcar Cabral, de Ghassan Kanafani na Palestina. Pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fred Hampton, Malcolm... Nossa, nos Estados Unidos você abre o pergaminho do Bob Esponja, né? Assassino que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram este ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta? Vocês gostaram do apenas publicamente, né? Apenas publicamente, porque no privado, meu amigo, o que esse rapaz defendia de segregação racial não estava escrito no gibi, viu? Não tá no almanaque do Jotalhão da Turma da Mônica. Não tá, mano. É simples. Programação mental. A força concentrada da grande mídia, que fica falando a mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades. Pelo amor de Deus, olha isso. Dos partidos. Gente, dá pra ver que a morte do Charlie Kirk tá sendo o ignite, tá sendo o iniciador de um novo macartismo. Nicolas, cadê a sua indignação com as famílias e com os pais mortos durante a pandemia, Nicolas? Cadê? Cadê a sua indignação e a sua solidariedade às famílias que são destruídas pela mineração, Nicolas? Cadê? Você é deputado federal de Minas Gerais, pô. Você foi eleito pelo voto popular dos trabalhadores e das trabalhadoras de Minas Gerais. Cadê a sua conexão com essa galera? Cadê a sua solidariedade com esses pais de família? Por que você está falando de desumanização agora, se você não humanizou os mais de 700 mil brasileiros?
ganhando 40 mil reais, 50 mil reais de penduricalho, de salário, para fazer videozinho. E não propõe nada pro povo de Minas Gerais. E a Vale ampliando a exploração, e o pau torando, e você aí. Ô, Nicolas, mentindo, sendo esguio. Pô, eu não concordo em nada com o que você pensa, em nada, absolutamente nada. Tenha pelo menos a coerência e a decência de corresponder ao seu eleitorado. Pelo menos isso. Pô, não é pedir muito, é pedir a sua obrigação. Eu vou lá em Brasília com cartaz, não fez mais que obrigação. Pô. Cria um ambiente cultural perfeito para isso. Uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista, sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. A educação pública, Nicolas, a educação pública brasileira está em frangalhos. Você fica falando de doutrinação, de ideologia de gênero, de formação de militante. Nicolas, as escolas não têm água, Nicolas. Nicolas, as escolas não têm água. Não tem banheiro. Não tem merenda. Não tem transporte. Sua preocupação é com a formação hipotética de militantes. Aí você vai ver. Qual que é? Você viu qual é a prova da doutrinação, né? O que é doutrinação pro Nicolas Ferreira? Escrever comunismo na parede. Isso é doutrinação? Daqui a pouco vai mandar ajoelhar no milho também. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida instalar o Linux da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? É extremamente Será que você tem contra. a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Que isso, cara? Você foi programado. Olha, gente, esse cara é deputado federal. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Programado para ser um covarde. Que isso? Aceitar com normalidades atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário. Ela precisa negá-lo enquanto ser humano. Cara, isso daí é acuse-os do que você é de cabo a rabo, entendeu? Tudo isso que o Nicolas está atribuindo à esquerda é o que ele é. É o que ele é. É o que seus aliados são. Pô, é a galera que tá pedindo anistia pros caras que tentaram tomar o poder no 8 de janeiro. É a galera que não piou sobre a pandemia, não piou. Eles querem falar de desumanização? Ah, faça-me um favor. Isso não vem de agora. Em 1942, os não. nazistas desumanizaram Não. transformaram um grupo inteiro em ameaça Não. Não é possível. Não é possível que ele vai ter essa vergonha na cara. Não. Não. O cara é muito cara de pau. Não, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Ô, Nicolas, vamos aproveitar aqui esse momento? E te perguntar uma coisa. E a PEC da blindagem, hein, Nicolas? E a PEC da blindagem? Hein? Votou como, deputado? Votou como? Esse microfone não... Votou como na PEC da blindagem? Que vai proteger você e seus amigos. Porra, qual foi o presidente... Nicolas Ferreira, me responda uma coisa. Qual foi o presidente, qual foi a liderança política que foi apoiada pela por organizações neonazistas espalhadas pelo mundo? Quem foi? Vamos fazer um exercício de memória? Aí, vamos lá, ó. Beatriz von Storch é líder do partido Alternativa para a Alemanha. Avô foi ministro de Hitler por 12 anos. Deputada foi recebida no Palácio do Planalto na última semana. A deputada e o Willy Wonka, aqui do lado. Quem que é? Parece o Lula, esse aqui? Quem que é esse aqui, gente? É o Lully?
É o Lully? Não? Desculpa, Willy Wonka. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou. E muito a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas Meu Deus, e manchetes, mano. normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Veio Em dos Estados Unidos. 1917, os comunistas, não! na Revolução Russa, Ah, não! realizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Não. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido. Ah, não. Mas, na verdade, tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em Não. animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Gente, o que está passando aqui é teoria da ferradura. O fascismo que foi no caso da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha, que perdura até os dias de hoje, foi um movimento organizado e patrocinado por grandes bancos, por empresários, por organizações que queriam a preservação do poder. E qual que era essa preservação do poder? Era a preservação do poder econômico desses grupos. Essa estrutura social, que os fascistas são a tropa de choque para defendê-la, que faz com que as pessoas não consigam ter casa própria, que faz com que as pessoas não consigam se alimentar. A gente vive dentro do sistema capitalista. O sistema capitalista que transforma todas as coisas em mercadorias, que vai desumanizando, esse sim, desumaniza o sujeito humano, é o sistema do qual os fascistas vão defender, vão ser o batalhão de choque. A Volkswagen, a Bayer, várias empresas alemãs patrocinaram quem? Patrocinaram os rebeldes internos do regime nazista ou o regime nazista? Quando ele faz essa equiparação, ele está mentindo. Deliberadamente está mentindo. Porque o conteúdo político dos dois temas é completamente diferente. Enquanto os fascistas falam de uma sociedade com limpeza étnica, limpeza racial, segregação racial, a hierarquia, a sociedade dos senhores, os comunistas falam sobre emancipação da vida humana, falam sobre emancipação do trabalho alienado, falam sobre a possibilidade da gigantesca maioria da população em acessar os bens de consumo, em acessar um trabalho digno, em acessar as condições objetivas para poder expressar sua vida. Que o nazifascismo defendia, o que o fascismo defendia, era a criação de uma sociedade de senhores, era o contrário. Enquanto os comunistas defendem essa perspectiva de emancipação geral pela socialização dos meios de produção, ou seja, pela reorganização produtiva, os fascistas são defensores da continuidade do sistema capitalista e do aprofundamento das hierarquias criadas por ele e herdadas por ele ao longo da história. São sistemas completamente distintos que falam sobre projetos completamente diferentes de sociedade. Completamente. Por isso que não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E da mesma maneira, a propaganda anticomunista ou a propaganda contra formas de organização da classe operária, dos trabalhadores, etc., ela é algo que acontece não só pelos cartazes, pelos panfletos, pelos filmes, mas também pela própria maneira de como a cultura vai sendo gerenciada. Quantos autores e autoras não foram proibidos de escreverem críticas aos reis, de escreverem críticas aos governos? O próprio Marx, pelo amor de Deus. O Marx foi censurado na Alemanha, na França e foi viver na Inglaterra praticamente de favor, porque ele era perseguido pelas autoridades. É isso, o sistema dominante não precisa fazer uma propaganda contra os comunistas porque ele já é dominante, porque ele já domina esse circuito. É um movimento articulado, é isso, é um movimento articulado entre a galera da direita daqui, do Trump, é tudo assim, ó, tudo maquinado. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha o genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Genocídio cultural. O Nicolas Ferreira está dizendo que o fascismo é um elemento da cultura e não um projeto político. Essa é a virada, entendeu?
Porque quando ele associa o bolsonarismo à cultura, ele consegue colar essa narrativa. Agora, quando ele fala que o fascismo é um projeto político que tem esses determinados interesses, que correspondem a determinados interesses, aí a narrativa dele vai por água abaixo. Por isso que ele se firma nessa ideia, por isso que ele mantém essa perspectiva e essa narrativa. Porque assim ele consegue produzir um sentimento de surpresa, né, de choque com você ser contra o discurso fascista, não dando seu conteúdo político. Aí, mais uma vez, Nicolas, como você botou na PEC da blindagem? Só isso, né? Tá falando de genocídio cultural, de guerra cultural, beleza, Nicolas. Mas e aí? E o povo de Minas Gerais, Nicolas? E o povo de Minas? E a PEC da blindagem? Votou como? É isso, gente. Ele não vai falar sobre isso, sabe por quê? Porque se ele falar, a narrativa dele cai por terra. Foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. E aí vai pegar e dizer que o Lula é comunista. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. É justamente o que a direita fez. Justamente o que a direita fez. Foi justamente o que a direita fez nesses últimos anos. A desumanização completa. Quantos de vocês não tinham medo ou vergonha de se afirmarem de esquerda, progressistas, contrários ao Bolsonaro, que seja, há alguns anos atrás? Quantos de vocês que podem até ter votado no Bolsonaro, que depois começaram a criticá-lo, que sentiam algum tipo de medo, algum tipo de insegurança para poder falar mal? Quem que sofre a violência política realmente? Na tendência. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. O tweet com 267 visualizações. E assim, né? É aquele negócio. Não cometa crimes online e nem offline. Pô, pra que se expor desse jeito? Larguem o Twitter. Igual eu falei pro Nicolas largar o Twitter, larguem o Twitter. A lógica do Twitter é essa. Você acha que você pode falar qualquer coisa e esquece que a vida não é assim. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 30. E é isso, tipo, olha o nível de perseguição que isso tá se aplacando. Olha o nível, cara. 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua os caras fé radicalizando de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente olha a radicalização ninguém, desse seja discurso. desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. Ou seja, ele falava de duas coisas que são concretas, objetivas, que são linhas do que ele defendia para a família, e as outras coisas são jogadas no ar. Construa um legado, passe seus valores. Quais valores? Persiga o eterno. O que é o eterno? Procure a alegria verdadeira. Alegria verdadeira.
O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, gente. Isso não quer dizer nada. É a ideia do que ele defendia e só isso. Quais são os valores que ele queria passar? Quais são essas ideias? Vão pesquisar e procurar o que o Charlie Kirk defendia nos debates. Vão procurar para ver se é só uma opinião, se é só uma ideia. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Cara, guerra santa. Lembra que eu falei no vídeo do Charlie Kirk que as tendências que ele era ligado ao cristianismo eram tendências que iriam acelerar a perspectiva de guerra do bem contra o mal? É o que está acontecendo aqui. É o que está sendo montado aqui. Sabe o que Jesus não fez, Nicolas? Jesus não votou na PEC da blindagem. Jesus não votou na PEC da blindagem. Jesus era coerente com o que defendia. Você está defendendo a família, fica defendendo a melhoria de vida das pessoas? Nicolas, você é a favor ou não da escala 6x1? Vai falar que tem que negociar livremente com o patrão. Então, para você tanto faz. Nicolas, o que você acha sobre a devastação e a destruição que a Vale promove em Minas Gerais? O que você acha sobre isso? Não é você que defende a família, a vida e tudo mais? Então, o que você acha? Ou você defende vidas e famílias em particular? Vidas em famílias que você escolhe, né? As que são propícias para você. Aí tem que ver qual que é a sua coerência. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele. Olha isso, percebe? É a associação do mal. É a guerra. Isso, gente, o que a direita tanto fala de guerra cultural, hegemonia, e Gramsci pra lá, Gramsci pra cá, é isso aqui. Gente, isso aqui é guerra cultural. Entendeu? É isso aqui. É isso aqui, objetivamente, que está sendo produzido aqui. Isso é guerra cultural. E sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e quando necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Esse, inclusive, é o recado para você de esquerda, viu? Não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho. Enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo o mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr. Não, ele colocar o Martin Luther King como um desses lutadores é assim, gente, o Charlie Kirk é um cara que declarou, e ele declarou isso em alto e bom som,
declarou que a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos foi um erro, porque isso desarticulou e desorganizou a belíssima e próspera sociedade americana. Sabe quem era uma das principais lideranças na luta pelos direitos civis? Martin Luther King. Martin Luther King. Então ele se utiliza da imagem e da retórica do histórico do King, do reverendo King, para poder montar uma narrativa mentirosa, de falsa equivalência. É isso que ele está fazendo. Resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Leiam o livro A Não Violência, uma história fora do mito, do Domênico Lossurdo, em que a própria doutrina da não violência seguida pelo Martin Luther King, primeiro porque ela não era não violenta, porque violência não é só o ato de você bater em alguém, de você atirar em alguém. Ele é possível em diversas relações sobre diversos métodos. Então, quando a Rosa Parks era impedida de sentar nas cadeiras da frente do ônibus, ela sofria uma violência. E quando ela sentou nas cadeiras da frente e se recusou a levantar, ela fez um movimento violento. Um movimento que foi violento para aquela ordem jurídica. Um movimento que foi violento naquela legalidade. Que foi violento de acordo com aquele código que estava colocado ali. E como que ele foi derrubado? Como que ele foi derrubado? Como que a segregação racial nos Estados Unidos foi derrubada? Com uma movimentação que envolvia também o movimento contra a guerra do Vietnã. Porque esses mesmos caras que estavam defendendo a família, os bons costumes e os valores, esses valores aí abstratos, as lideranças políticas que eram favoráveis às leis de segregação racial, estavam mandando a juventude negra e trabalhadora dos Estados Unidos para o fronte, para morrer numa floresta tropical, para poder cumprir com o objetivo das classes dominantes no país, para matar vietnamitas, para matar agricultores, para matar trabalhadoras e trabalhadores vietnamitas, numa guerra colonial feita pelos Estados Unidos. O Martin Luther King era contra isso, não equivalente ao mártir da luta do Kirk. Porque se o Kirk e o King tivessem existido no mesmo tempo, podem apostar, eles seriam inimigos mortais. E muito mais da parte do Kirk que da parte do King. Pode ter certeza. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo, pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então, como devemos agir? Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar e expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Precisamos abandonar essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem... Mas, segundo ele, isso de nenhuma maneira seria guerra cultural ou doutrinação, né? É só passagem de valores. Linguagem e imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado, seja o extremista que eles tanto têm medo. E a PEC da blindagem, Nicolas? É um vídeo feito para poder reforçar e endossar essa perspectiva da guerra cultural e esconder a verdade, que é a de que o Nicolas Ferreira tem o melhor emprego do mundo. Porque ele não faz merda nenhuma no emprego dele. E ganha muito por isso. Entendeu? Esse vídeo serviu para isso. Para poder endossar e reforçar esse aspecto. E a você, meu jovem, minha jovem de esquerda, aí que, enfim, tá nessa dura missão de aguentar esses momentos históricos que estamos vivendo, a dica que fica é: tenha paciência e cuidado para conversar com as pessoas. Tenha esse tipo de paciência, esse tipo de tratativa, porque isso faz diferença. Respira fundo e vai. Tá?
e vai. Porque se não for assim, não vai. Né? Não vai. Caraca, moleque, que vídeo, hein?